Quem ama a Deus, diga aleluia. Amém. Irmãos, agora eu não vou pregar à noite. Hoje, agora de manhã, eu só quero conversar um pouco com vocês, passar para vocês algumas coisas, talvez tirar algumas dúvidas que muitos de nós temos em relação a isso. Você me conhece já, não preciso me apresentar aqui, já vim um monte de vezes. E é sempre um prazer estar aqui. E eu fico muito feliz que você veio nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo para falar conosco, algo para nos ensinar. Eu tenho um canal no YouTube, eu não sei se você chegou a ver, o Ian viu. Foi uma ideia que Deus nos deu para não só levar o evangelho até as pessoas, mas também incentivar aqueles que já estão na igreja, aqueles que já têm ouvido do evangelho, já têm aprendido, incentivá-los a colocar em prática aquilo que nós recebemos, né? E eu tenho visto assim muitos testemunhos de muitos jovens que começaram a assistir os vídeos, começaram a ver assim, e começaram a fazer a mesma coisa depois deles. Até mesmo testemunho de um jovem que eu preguei um dia numa igreja, e na mesma semana ali, ele aceitou Jesus naquele dia, na mesma semana, ele viu os vídeos e foi orar pelos enfermos nas ruas, e várias pessoas foram curadas, aceitaram Jesus. Um jovem com uma semana de nascimento, uma semana andando com Jesus, mas que entendeu, viu e colocou em prática. Então às vezes nós paramos em algumas coisas, talvez algumas dúvidas, algumas questões que nos impedem de fazer isso, de orar pelas pessoas, de crer que Deus possa fazer. E eu quero começar lendo aqui em Marcos, no capítulo 16, a grande comissão. Creio que todos conhecem essa passagem, chamada famosa grande comissão. Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14, diz assim: Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que o já tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Depois eu vou voltar nesse texto, mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que se Deus pôde usar esses homens, que depois de 3 anos andando com Ele, vendo todos os milagres, vendo todas as maravilhas, ainda não creram que Ele poderia ressuscitar, Ele pode usar qualquer um de nós. Amém? Se Deus escolheu esses homens aqui, que depois de tudo isso não conseguiram acreditar que Jesus era poderoso para ressuscitar, fazer aquilo que Ele havia prometido, aquilo que Ele já havia falado, se Ele pôde usar esses homens, Ele pode usar qualquer um de nós. Amém? Eu acredito que Ele pegou aqueles ali e realmente já para começar provando que não depende de nós e sim dEle, que Ele quem faz, Ele é poderoso para fazer. Amém? E eu quero também citar 3 pontos aqui, que são algumas das dúvidas mais comuns que acontecem, que as pessoas têm hoje. A primeira delas é: as Escrituras ensinam que os dons são perpétuos e que é para continuar até que Jesus retorne? Porque muitas pessoas acreditam, eu sei que nessa igreja não é assim, porque eu já estive aqui, eu vi como Deus opera nesse lugar,
Mas muitas pessoas acreditam que os dons pararam, que isso não acontece mais, que isso é no passado, que isso não pode acontecer mais, se Deus não faz mais, ou se fez, foi com os apóstolos e não faz mais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, que para mim é um dos principais versículos que mostram que esses dons, os dons são perpétuos, que é algo que deve continuar. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ordenou que os discípulos fizessem algo, e que os discípulos dos discípulos continuassem fazendo até a consumação dos séculos. Não é algo que deveria parar apenas os apóstolos, não foi algo que foi dado a eles e pararia ali. Jesus fez uma promessa e seria mantida até a consumação dos séculos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso eu entendo aqui, que isso não deveria parar ali, e não parou, isso continua. E isso é todos os dias da nossa vida, não é só no domingo, não é só quando você liga o modo cristão de viver a vida, hoje eu vou ser cristão, não, todos os dias. Eu acredito e eu levo comigo que o céu nunca dorme, a eternidade não dorme. Agora nós estamos conectados com a eternidade, nós estamos vivendo a eternidade. E nesse momento o céu está olhando sobre nós, os anjos estão ao nosso redor, uma obra está sendo feita, o reino precisa continuar, o reino precisa ser expandido. Por isso eu acredito muito nessa palavra de Jesus de todos os dias, e eu levo isso na minha vida como todos os dias realmente. Eu costumo dizer que eu vivo o Mateus 10:8 Day, que é o dia de curar os enfermos, expulsar os demônios, todos os dias. E é até interessante, eu não quero passar isso para vocês aqui hoje, para que não é um método de trabalho, ou uma teoria, mas sim que você leve isso como algo comum na sua vida, algo diário, uma vida, um estilo de vida, que isso seja, que faça parte de você. Esses dias eu estava no banco, e eu ia depositar um dinheiro lá, e chegou uma mulher de muleta assim, mancando, e eu, pensei, que lugar melhor do que um banco para Jesus curar alguém, não é verdade? Por que não? Todo mundo olhando, segurança lá parado, vai ter que ouvir o evangelho à força, vai ter que ouvir, que lugar melhor do que esse para Jesus curar alguém? Um banco, na fila, ninguém vai poder sair correndo, vão ter que ouvir, vão ter que ver o que Jesus vai fazer aqui. Aí chegou a mulher, aí eu falei assim, vou ganhar a confiança dessa mulher. Eu falei, pode passar na frente, dona. Passou e tal. Ela fez lá o que tinha que fazer, saiu. Eu falei, o que está acontecendo com o seu joelho aí? Estou doendo aqui, não sei o que. Posso orar por você? Jesus pode curar você. Eu sou evangélica. Eu falei, é Jesus mesmo que vai curar você, Ele mesmo que eu vou orar. Posso orar? Pode sim, meu filho. Orei. E aquela mulher foi curada dentro do banco, na fila. O marido dela, com certeza não era cristão ainda, abaixou a cabeça assim, Fui falar que o senhor já aceitou Jesus no seu coração. Com certeza ele estava brigando com ela até o banco. Veio brigando. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Pude pregar o evangelho para ele. A mulher ficou feliz da vida. O segurança ouviu, a fila toda ouviu. E eu fui embora. Continuei o dia. Porque Jesus está todos os dias comigo, em todos os lugares. O céu nunca dorme, a eternidade é real, está conosco, o reino de Deus está dentro de nós. Então na fila de um banco, em todos os lugares, amém? Outra coisa também, que nos afirma, a palavra nos afirma, e nos mostra, que esses dons não acabaram, é que quando Paulo cita em Romanos 11:29, ele diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Como que Deus ia dar alguma coisa para os homens e acabar ali, tirou? Se a própria palavra diz que é irrevogável, algo que Deus não vai tirar.
Deus deu para que o reino se expanda, para que as pessoas sejam tocadas. E eu, particularmente, até escrevi essa frase, acredito e creio que os dons são parte do Evangelho e são feitos para demonstrar que o reino de Deus está próximo. Porque você e eu, nós acreditamos que o reino de Deus está próximo. Nós viemos aqui na igreja, nós ouvimos a palavra, nós vemos a mudança na nossa vida, como Deus mudou a nossa vida, a nossa família, mas as pessoas ao redor não sabem disso. E os dons, os sinais, a cura, os milagres, é para demonstrar a misericórdia de Deus para essas pessoas. É para demonstrar que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus realmente existe, que ele é real. Por isso que Deus deu esse dom. É uma forma dele demonstrar o amor, demonstrar a sua misericórdia e mostrar que o seu reino é real. Amém? Outra coisa, o quão importante é o poder para a pregação do Evangelho. Quão importante isso é? No meu testemunho de vida, eu vejo como facilitou a minha vida orar pelos enfermos para poder testemunhar o Evangelho. Facilitou demais. Esses dias eu estava num hotel no Rio Grande do Sul e tinha 2 jovens na recepção. Cheguei da igreja e falei, vou testemunhar de Jesus para eles. Comecei a pregar, falar de Jesus. Falei, você conhece Jesus, não sei o que, é Jesus, tal, não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E os jovens ficaram assim. Falei, você quer ver um negócio? Fui lá, peguei meu computador. Falei, olha aqui, esse é o Jesus que eu estou falando. Pum, mostrei o vídeo do cara sendo curado. Aí os 2 caras assim. Eu falei assim, e mais, amanhã eu vou sair na rua da sua cidade, e eu vou filmar, e eu vou trazer para você ver o que Jesus fez na sua cidade. Aí eu fui, falei, tá bom, Deus abençoe, boa noite. Voltei no outro dia, falei, aqui ó, olha o que aconteceu aqui, você conhece essa praça? Conheço, é a praça aqui ó, olha aqui. Mostrei para ele, o moleque ficou babando, falei, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor? Deixar ele entrar no seu coração? Não estou falando de uma religião, estou falando de uma pessoa, do Filho de Deus, com poder para mudar a humanidade. Você quer? Ele falou, eu quero. E aceitou Jesus no seu coração. Então eu tenho visto como facilitou muito a minha vida, a partir do momento que eu comecei a orar pelos enfermos. Facilitou demais, por quê? É como uma rede, é como uma isca, para mostrar para as pessoas que isso é real, que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus chegou. Amém? E é muito importante, olha só esse versículo. Quando Jesus, primeiro, para você ver a importância disso, na pregação do Evangelho. Na primeira vez que Jesus enviou os discípulos, quando ele enviou os 12 discípulos pela primeira vez, olha o que Jesus falou para eles, está em Mateus 10, a partir do versículo 5, diz assim, a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. E daí Jesus diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Às vezes nós estamos cumprindo só metade do mandamento. A gente está indo pregar, mas ainda não estamos curando os enfermos. E esse também foi um mandamento dado por Jesus. Ide, pregai, dizei que o reino está próximo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Também é um mandamento de Jesus. E ele colocou no topo da lista, algo de extrema importância, pois ele sabia do poder que isso tem no coração da pessoa, quando a pessoa vê o poder de Deus. E às vezes você fala assim, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Eu, por experiência própria, tenho visto que a grande maioria das vezes, 80% ou talvez 90% das vezes que eu oro por alguém, e não vejo a pessoa ser curada ali na minha frente na hora, pois eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, eu acredito ainda que a palavra foi liberada, e aquela pessoa ainda, ela recebeu a sua cura, e a cura vai ser manifesta, mas da mesma forma eu vejo como Deus toca o coração daquela pessoa. Esses dias eu estava num restaurante, 2 horas da manhã, depois de um culto,
Aí chegou o dono do restaurante com uma muleta assim, uma perna mais curta que a outra, chegou tal. Estava jantando, falei, vou lá. Levantei, deixei minhas coisas, fui lá orar por ele. Falei, boa noite, tudo bem, tudo bem. O que aconteceu com a sua perna? Pergunta, né, para a pessoa, o que aconteceu? Tal, aconteceu isso. Falei, você não pode orar por você? Na hora que eu falei isso, o olho do cara já encheu de lágrima. Falou, pode orar assim. O dono do restaurante, muito bem arrumado, dono do restaurante, começou a chorar na minha frente. Pode orar sim, eu tenho muita fé que Deus pode me curar. Orei por ele, na hora não vi nada, ele falou que estava sentindo dor ainda, mas me agradeceu com lágrimas nos olhos, falou que cria em Jesus, que Jesus tinha poder para mudar a vida dele, abraçou, me deu um abraço, antes de eu ir embora, veio de novo, me agradeceu de novo. Muito mais do que a cura ali, ele viu o amor de Jesus. Uma pessoa parar o seu jantar, se preocupar com ela e perguntar se de alguma forma posso ajudar, posso orar por você? Ele viu o amor. Outro dia, eu estava em Caçador, no Rio Grande do Sul, Vacaria. Aí eu estava passando à frente de um lugar assim, e eu vi um senhor abrindo, ele estava dentro do lugar, ele abriu uma porta assim, eu vi que com o braço dele estava assim. Aí eu dei 2 passos para frente, falei, não, vou voltar lá. Voltei. Aí eu falei, tudo bem, eu sempre pergunto como a pessoa está, o que aconteceu, mostra, realmente é o que eu quero saber, o que aconteceu com você, qual é o seu problema, o que aconteceu com o seu braço, por que o senhor está assim, tive um derrame e travou aqui, não sei o quê. Eu falei, tá, e eu não posso orar por você, eu acredito que Jesus pode curar você. Na hora que eu falei assim, eu posso orar por você, aquele homem caiu sentado assim, na mesma hora começou a escorrer lágrimas, ele falou, Deus nunca esquece da gente mesmo. Deus nunca esquece. É incrível como Deus não esquece de mim, chorando. Eu orei por ele, na hora eu não vi nada, não vi a cura tomar lugar e acontecer, mas aquele homem foi tocado pelo amor de Jesus. Ele viu que Jesus não o abandonou, ainda ali, talvez sozinho, talvez ele estava sozinho, chorando, mas um filho de Deus, chegou até ele, demonstrou preocupação, mostrou amor, e as pessoas sentem o amor, elas sentem, o amor se pode sentir. Agora lembrando também, a gente estava em Manaus no mês passado, e fomos fazer um trabalho assim também com os jovens lá, levar o pessoal para a rua, e nós entramos numa casa de uma mulher. Na hora que nós entramos na casa, a mulher estava escrevendo assim, na hora que eu mais precisei, você me abandonou, e a gente entrou. A mulher deixou o caderno na hora. O amor de Jesus alcançou aquela mulher. Então, talvez você fale assim, mas não foi curado. Mas você fez a sua parte. Você demonstrou, você se preocupou, você levou, você cumpriu o mandamento. Você demonstrou o seu amor. E às vezes você não vê a cura ali física, mas você não sabe o que Jesus está fazendo dentro do coração daquela pessoa. Naquela mesma loteria ali, uma mulher chegou para mim e falou assim, nossa, mas como você tem fé, eu vou voltar para a igreja. Eu nunca mais fui para a igreja, mas depois de hoje eu vou voltar para a igreja. Como você consegue acreditar assim? Eu vou voltar para Jesus. Então você não sabe, só de você demonstrar o seu amor, a sua fé, ou fazer qualquer coisa, você não sabe o que o Espírito Santo está tratando no coração da pessoa. Às vezes nós não vemos nada acontecendo, porque não fazemos nada. A gente deixa de testemunhar por vergonha, ou por não acreditar que vai acontecer, mas você não sabe o que o Espírito Santo pode fazer. Você não dá lugar, você nunca vai ver alguém ser transformado se você não dá o primeiro passo. É incrível como fala aqui em Marcos, diz assim, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles partiram, eles pregavam e o Senhor cooperava. É isso que eu estou mostrando para você. Você vai, você fala, você ora, e o Espírito Santo faz a obra, faz o trabalho no coração, cura, se não curar, toca o coração, mas você fez, você foi, crendo. Eu me lembro a primeira vez que eu orei pelo enfermo. Meu pai começou a me treinar assim, fui viajar com meu pai, aí começou assim, eu estava filmando lá, né? Aí caiu um capeta lá, gritando, eu estava filmando, que doido, né? Aí meu pai, esse aí é seu. Aí
Eu tinha acho que uns 17, 18 anos. E assim, ó, e eu no vídeo, dá pra ouvir eu falando assim, eu? Isso é assim, tá bom. Aí fui lá, sai em nome de Jesus. Ele fala com autoridade, sai em nome de Jesus. Aí o capeta saiu, aleluia. Aí ele foi assim, eu fui vendo, e depois ele foi colocando para fazer. Não, hoje você vai pregar, na mesma viagem, você vai pregar, hoje você vai orar. Tinha umas 10 pessoas na igreja. Ele não contou para mim, mas ele estava pensando assim, eu quero ver sair um milagre aqui hoje. 10 pessoas. Aí eu preguei 5 minutos, uma mensagem rápida. Aí eu falei assim, quem precisa de uma cura aqui? Também não estava crendo nada, irmãos, para ser sincero para você. Quem precisa de uma, torcendo para ninguém falar que não precisava de nada. Aí um cara levantou a mão lá, eu? Ah, tá bom. O que você tem? Uma hérnia. O cara parecia uma bola saindo da barriga, assim, eu estava com uma faixa. Falei, oi Jesus. Amém, falei amém. Jesus cura a hérnia também. Sinceridade com vocês, eu não estava crendo. Eu já orei a primeira vez preparando para orar a segunda. Entendeu? Pra você ter uma ideia. Eu estava assim, tá bom. Mas eu orei a primeira vez preparando. Falei, Senhor, eu invoco o sangue de Jesus. Eu ordeno cura. Hérnia desapareça, seja curado. Aí eu já ia perguntar de novo, já pronto para orar a segunda vez de novo. Falei, o que aconteceu? Sumiu a hérnia. O cara ficou doido, eu fiquei mais doido ainda. Sumiu. Aí eu entendi, Jesus, não sou eu mesmo, é o seu nome que tem poder para fazer isso. É o seu sangue, foi o preço que o Senhor pagou naquela cruz. Eu não sou nada, não estava nem acreditando que o Senhor podia fazer isso. E o Senhor fez. E aquele homem foi curado, no outro dia voltou. No outro dia eu não preguei, graças a Deus. Ele voltou, contou, mostrou para a igreja, mostrou a barriga, como sumiu, foi maravilhoso. E ali desde o princípio eu aprendi que não sou eu, é Jesus quem faz. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que pagou o preço. E eu entendo o seguinte, quando você paga por algo, é direito seu de possuir aquilo, não é? E Jesus naquela cruz pagou pela cura da humanidade. Então é direito de Jesus que as pessoas sejam curadas. Ele pagou, é direito dele que elas sejam curadas. Então quando você for orar por alguém, tenha isso na sua cabeça, Jesus já pagou por isso. É direito dele. É direito dele, eu só estou aqui como um embaixador do céu, como um filho de Deus, eu estou aqui pegando o que pertence ao meu Pai, Ele pagou por isso, é direito de Jesus que as pessoas sejam curadas, amém? Outra coisa, também sobre a importância do poder na pregação do Evangelho. Jesus 2 vezes, a Bíblia mostra 2 vezes essa passagem. Quando Jesus disse aos saduceus, ele disse em Mateus 22, 29 e também em Marcos 12, 24, que Jesus disse assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E depois mais uma vez ele diz, porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Você vê como Jesus está interessado que você conheça o poder de Deus? Ele está interessado que você saiba, não só que você conheça as Escrituras, mas também o poder de Deus. Jesus, ele deseja que você conheça, por isso ele perguntou, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É um desejo de Jesus que você conheça isso, e quando nós não conhecemos, muitas vezes nós não damos lugar para conhecer, por medo, vergonha, ou qualquer tipo de sofisma, alguma coisa, nós estamos errando por não conhecer. Então, qualquer esforço que nós possamos fazer para conhecer esse poder é útil. A busca, a leitura, assistir vídeos, qualquer coisa. Eu passei várias e várias horas da minha vida no meu quarto buscando a Jesus. Quando eu entro no meu quarto, eu não costumo entrar lá para buscar o poder, mas para buscar Jesus, pois eu acredito que Ele é o poder, que Ele é a salvação, que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, que Ele é o caminho, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o autor e consumador da minha fé. Então quando eu entro no meu quarto eu busco a Jesus, e com Ele vem o poder, amém? Outra coisa muito interessante sobre o poder, eu sou apaixonado pelo poder, porque
através do poder, através desses sinais, eu tenho visto muitas pessoas se entregarem a Jesus. Tenho visto jovens deixarem as drogas. Esse jovem que eu contei para vocês, que na mesma semana orou por alguém e foi curado, ele era um traficante, um dos maiores na cidade. Ele não era desse traficante que vendia na rua, ele recebia os quilos da droga e só repassava. Ele ganhava muito dinheiro, era um super traficante lá, e deixou tudo por causa do Evangelho. Deixou tudo porque entendeu realmente o que é o Evangelho. Então, por isso eu sou apaixonado no poder de Deus, porque eu tenho visto muitas e muitas pessoas serem transformadas, eu tenho visto pessoas serem curadas, e isso cada vez mais me faz apaixonar por isso, e buscar mais, querer saber mais. E algo que eu acho muito interessante na palavra, quando Jesus fala sobre o poder, é que entre centenas de promessas, na palavra de Deus, só existe uma chamada a promessa do meu Pai. Entre centenas de promessas, só uma é chamada da promessa do meu Pai, que é quando Jesus diz, para permanecer na cidade, até que sejais revestidos de poder. Entre todas as promessas, só a promessa do poder é chamada de promessa do meu Pai. Veja só, está aqui, ó. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai é o poder. E o que é o poder? É o Evangelho para a salvação do homem. Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, é essa palavra também, poder enviado do céu. Então o poder serve exclusivamente para a salvação do homem. Então veja como Jesus tem interesse que as pessoas sejam curadas, porque Ele morreu pela salvação da humanidade. Enviou o seu poder para que eles fossem salvos, para que as pessoas vissem o reino, para que elas vissem o poder de Deus, para que elas vissem que o reino estava próximo, para a salvação da humanidade. Então percebam o interesse de Jesus, com que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas vejam o reino de Deus, para que as pessoas vejam o poder de Deus, amém? Poder de Deus na sua vida, e depois que você começar a viver isso, você vai ficar muito interessado também, porque você vai começar a ter mais ainda os interesses de Jesus. Quanto mais você se aproxima dele, mais os seus interesses se tornam como o dele. E é do interesse de Jesus que as pessoas sejam curadas. Por isso ele enviou o poder do alto. O poder. Essa palavra poder é a mesma usada em Atos 1:8, que é a mesma também usada em 2 Timóteo 1:7, que significa dunamis, dinamite, bomba, algo que se autorreproduz, um poder infinito, ilimitado. Esse é o poder que foi enviado do céu. Essa é a promessa do Pai, amém? Eu não só entendo que curar os enfermos é parte do Evangelho, como na verdade é o Evangelho. Como Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. E lembre-se que Jesus várias vezes disse que para crer nele, crer no que ele disse, creia nas obras que ele fez. Como ele disse em João 14, veja sua Bíblia em João 14 rapidamente. Jesus ali estava falando com os discípulos, estava falando com as pessoas, e muitos ali não criam nele, não criam no Evangelho, não criam que ele era o Messias. E ele diz o seguinte para eles: em verdade, olha só, ele diz: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Você entende a importância dessas obras no Evangelho? O próprio Jesus, o Filho de Deus, fala assim: se você não crê em mim pelo que eu estou aqui, pela pessoa que eu sou, crê em mim pelas obras que eu faço. Crê no Evangelho pelas obras que se seguem. Você entende a importância das obras, a importância disso?
É por isso que Jesus nos deu, é por isso que tantas vezes Ele repete, é por isso que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, não só por sabedoria humana, mas também pelo poder de Deus. Porque existe algo que toca o coração das pessoas quando isso acontece. E o ponto final, o alvo, é que essas pessoas passem a crer em Jesus. E Ele mesmo disse: se você não crê em mim pela pessoa que eu sou, crê em mim pelas obras que faço. Então, meus irmãos, eu quero falar para você, que se você talvez você ganha 5, 6 pessoas, 7 pessoas por ano para Jesus, a partir do momento que você começar a orar pelos enfermos, e você vê Deus fazer isso, esse número vai triplicar, quadruplicar. Todos os dias que você sair na rua, pode ter certeza que Jesus vai entrar no coração de alguém. Todos os dias que você se dispor, porque existe algo precioso nas obras. Jesus nos deu isso para que as pessoas sejam alcançadas. E Ele mesmo falou: se você não acredita em mim, acredita nas obras. Então a pessoa está falando: eu não acredito no Evangelho. Sabe o que eu vou fazer um dia? Eu já falei com Jesus que eu quero achar. Não sei se aqui isso acontece. Os testemunhos de Jeová colocam uma plaquinha assim, né? Porque agora eles não vão de casa em casa, colocam uma plaquinha. Eu vou parar do lado dessa plaquinha. Eu vou chamar os enfermos aqui. Quem precisa ser curado aqui? E eu vou orar pelos enfermos. Você não acredita no que eu estou falando? Acredita nas obras do Evangelho. Acredita naquilo que Jesus pagou. Hoje na Europa, o lugar está tão frio, que se as pessoas não veem, elas nunca vão crer. Da mesma forma que Jesus estava falando ali. Imagina, se o próprio Jesus estava falando: olha, você não está acreditando em mim. O próprio Deus, o Filho de Deus, ele falando: você não acredita em mim? Acredita nas obras. Quanto mais nós vamos encontrar pessoas que não acreditam. Pode falar, elas não vão acreditar. Graças a Deus, nós vivemos em um país como o Brasil, que as pessoas são super abertas. A maioria das pessoas são super abertas para o Evangelho. Mas quando você sair pelo mundo afora, você vai ver que as suas palavras não serão suficientes. E é por isso que Jesus nos deu o poder, por isso que Ele nos deu a promessa do Pai, para que essas pessoas sejam alcançadas também. Outra coisa, que as pessoas, eu comecei falando sobre isso, também esse poder, será que só os apóstolos operavam nisso? Até no Novo Testamento, eram só os apóstolos que operavam? Isso aconteceu só através da vida dos apóstolos? Porque talvez você diga assim: mas Jesus era Jesus, e Paulo era Paulo, e Pedro era Pedro, eu sou o Joãozinho aqui. Será que isso aconteceu só através dos apóstolos? Veja comigo. Eu creio que as Escrituras deixa bem claro que o poder é para todos. Ananias não foi chamado de apóstolo, nem de evangelista, nem de diácono, nem de obreiro, nada. Ananias foi chamado apenas de discípulo, que é uma das palavras mais usadas no Novo Testamento. E veja só, em Atos 9,17, você não precisa abrir, eu leio para você. Diz o seguinte, olha só: partiu Ananias, ninguém, não era evangelista, não era apóstolo, não era profeta, não era nada. Partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse a Saulo: irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias não era apóstolo, Ananias não era evangelista, Ananias era um cristão como eu e você. Ananias era alguém que encontrou Jesus, que encontrou o Salvador, que recebeu o poder do alto como eu e você, e que foi até a casa de Saulo e orou para que ele recuperasse a vista. Outra coisa também que me mostra que não eram só os apóstolos que operavam nisso. Também Atos, no capítulo 11, versículo 19 ao 21, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E haviam entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E olha só: e a mão do Senhor era com eles,
e grande número creu e se converteu ao Senhor. O que me mostra aqui que não eram os apóstolos, porque quando houve essa perseguição, nenhum apóstolo deixou Jerusalém. Todos eles ficaram. Quem foi? Foi o resto da igreja. E aqui quando a Bíblia fala, e a mão do Senhor estava com eles, estava dizendo que o poder de Deus era sobre eles. Isso significa que os sinais também os seguiam. Que as pessoas eram curadas, que as pessoas eram libertas, que os demônios eram expulsos, porque a mão de Deus era sobre eles. Então, meu irmão, não é desculpa para você mais falar assim, Paulo, foi Paulo, Pedro, Jesus, e eu, mas quem eu sou? Quem era Ananias? Quem eram esses homens que foram expulsos de Jerusalém, saíram correndo, perdidos, que foram pregar aos gregos? Eram cristãos, pessoas que conheceram a Jesus, que receberam Jesus no seu coração. E como eu disse no início, como eu percebi que não depende de mim para que as pessoas sejam curadas, mas sim do nome de Jesus, da mesma forma aconteceu com esses homens, e eu não vejo motivo para que não aconteça com você. Amém? Porque Deus não diferencia as pessoas. Outra coisa que eu acredito, é que os dons são do Espírito Santo, e Ele usa esses dons através dos seus vasos. Ele pode usar o dom que quiser. Eu já fluí no dom de profecia, cura, maravilhas. Agora você vai falar, o dom é meu? Não é meu, eu não morri na cruz. O dom é do Espírito Santo, e eu sou um vaso aberto para que Ele me use. Amém? Outra coisa também, eu já falei em Marcos, voltando lá em Marcos, no capítulo 16, eu já citei aqui, uma frase que muito me marcou na minha vida, e o que eu durmo todos os dias com esse barulho na minha cabeça. Não sei se você já ouviu falar do Smith Wigglesworth. Ele é considerado o apóstolo da fé, ele já faleceu, mas ele era um homem completamente louco. Ele entrava no velório, tirava o morto do caixão e mandava o cara acordar. Ele era desse estado mental. Para ele não existia, não vai acontecer. Um nível de fé assim. E ele é considerado o apóstolo da fé. Para você ter uma ideia, uma vez trouxeram uma criança para ele, tinha uns 4 anos de idade mais ou menos, e era paralítica, nunca havia andado a criança. Esse homem pegou a criança assim, jogou para o alto, antes da criança cair, ele chutou a criança. Pum. A criança saiu correndo. Imagina a fé desse cara, pegar uma criança, jogar para o alto e chutar a criança. Imagina a fé desse homem. E esse homem falou o seguinte, ele disse assim, os atos dos apóstolos só aconteceram porque os apóstolos agiram. Eles só aconteceram porque os apóstolos agiram. E eu durmo todos os dias com esse barulho na minha cabeça. Se eu não levantar da minha cama, se eu não andar na rua procurando uma muleta, procurando alguém para orar, procurando alguém para falar de Jesus, eu nunca vou ver isso acontecer na minha vida. Se eu não agir em cima dessa palavra, em cima desse preço que foi pago naquela cruz, se eu não agir em cima daquilo que o meu mestre ordenou, eu nunca vou ver nada acontecer na minha vida. O Espírito Santo não vai pegar minha perna, puxar assim, vai agora, empurra, não, eu preciso ir. O que aconteceu lá o Espírito Santo fala com você, mas depende de você obedecer ou não. Você tem o direito de falar não, Espírito Santo, ou falar tudo bem, Espírito Santo. Depois mostra o vídeo. Tem um vídeo numa loteria que eu filmei em Mossoró, e foi bem interessante esse dia. Eu estava lá em Mossoró, tranquilo, andando pela rua, saio com a minha câmera, porque sei que Jesus pode aprontar alguma coisa a qualquer momento. Aí eu passei na frente dessa loteria lotada, acho que tinha umas 80 pessoas sentadas assim, ó. Aí eu passei, olhei, né? Aí o Espírito Santo falou, aí ó, que bonito. Falei, o quê? Não parece uma igreja? Todo mundo sentadinho, ó. Falei, não é uma loteria, não é uma igreja. Não, olha só, você não prega na igreja? Olha, vê o vídeo. Uma loteria.
Aí aparece um cara para dar um ibope ali, entendeu? Amém. Aí vai o vídeo, aí eu vou orar pelo cara, vai ser curado ali. Depois você vê na internet, amém? Depois você vê, acompanha o canal lá, tem outros vídeos também. Mas aí eu estava nessa loteria, sim. Oh, é muito difícil, eu vou aposentar esse canal aí. Eu vou mudar, mas chama The Power Lifestyle. Pois é. Eu vou aposentar. Mas entra no meu site. Eu vou mudar o nome, Já estou mudando. Por isso que eu não coloquei mais nenhum lá, porque está muito difícil. Esse é o canal. Mas eu tenho um blog que eu escrevo também, umas loucuras lá. lucamartini.com.br. Tem tudo lá, tem os vídeos, tem as heresias que eu escrevo lá também, se você quiser ler. Esse aqui foi bem legal, deixa eu contar o testemunho desse aqui. Eu com certeza você ouviu falar da Viviane. Muita gente, assim, eu recebi tanta palavra de ódio de crente que você nem imagina. Seu ridículo, seu idiota, você vai para o inferno com ela, e todas essas coisas. Aí, esse blog, teve mais de 100 mil acessos, esse blog. Ela leu, me respondeu e eu vou jantar com ela. Se você chegou ali, eu convido ela para jantar. No blog ela respondeu e nós vamos jantar junto. Vou chamar lá minha família, nós vamos falar de Jesus para ela, amém? Enquanto muitos querem que ela vá para o inferno, eu quero que ele vá para o céu, amém? Aleluia, e ele vai para o céu também, em nome de Jesus. Acredito que Deus tem uma obra na vida dessas pessoas, irmãos. Se Jesus me salvou, quem sou eu para falar que ele não pode salvar ele? Se ele foi capaz de me salvar, eu, o pior de todos, quem sou eu para falar que ele não pode salvar alguém assim? Se ele morreu naquela cruz, criou todas as coisas, amém? Então, aí, quando eu ouvi que essa palavra poder significa dinamite, eu entendi que não foi o Osama Bin Laden que criou o homem-bomba, que foi Jesus que criou o homem-bomba, amém? Eu entendi que eu ando com uma bomba armada dentro de mim, dunamis, dinamite, pronta para explodir em qualquer lugar. Aí quando você passa nesses lugares assim, você passa na frente, você vê muletas, você vê as coisas, você só ouve o barulhinho. Aí vem de você, ou aperta o botão, explode tudo, ou sai correndo. E nesse dia eu passei na frente dessa loteria aí, e Jesus falou, uma igreja lotada, entra. Eu falei, nossa, que isso, Jesus? Não, meu coração disparou. Disparado, eu fiquei na porta ali, olhando lá para dentro, e Jesus falou, entra, explode lá dentro. Eu, não, entrei. E Jesus curou, e depois no final você vê assim, é bom que aquele cara lá deu um ibope para mim, gritou lá, falei mais alto ainda e tal. Aí no final eu saio, depois você pode ver, depois um cara foi curado, um outro orou lá, orou pela mãe da outra, não sei o quê, e a mulher falou que vai voltar para a igreja, não sei o quê, fiquei lá. Aí na hora de sair, falei, Deus abençoe, Jesus ama todos vocês. Aí a igreja toda falou, amém! Aí eu fui embora, aleluia, missão cumprida. Depois no caminho, outro cara foi curado ainda. Indo para lá, um jovem foi curado também, está no canal. Então assim, Jesus curando, Jesus sendo Jesus em todos os lugares, amém? Então, como eu falei, você anda com uma bomba, você anda armado, e é incrível como o Espírito Santo vai querer explodir essa bomba em todos os lugares. Você vai passar do lado de uma muleta, você vai ouvir, cara, você todo dia antes de dormir, você vai lembrar daquela muleta, você não orar por ela, você vai ficar, ai meu Deus, essa muleta, você não vai conseguir ser normal mais. Quando você entende que há essa bomba pronta para explodir dentro de você. E quando você vê as pessoas serem tocadas, então, esses dias eu cheguei na Pernambucanas, em Caçador também. Aí eu já tinha andado meia hora procurando um daqueles nano chip, bem pequenininho assim. Tinha andado já um monte. Aí eu cheguei lá, estava cansado já, atrasado. Aí a mulher ainda ficou 10 minutos conversando com a outra sobre nada. Estava vendendo o celular, estava falando sobre floricultura e não sei o quê. Aí eu fiquei lá, aí ela olhou para minha cara assim, falou, você está com pressa? Não, estou com pressa. Aí antes dela falar comigo de novo, ela falou para uma mulher assim, estou com uma dor no braço, luxei o ombro, nada sara, vou ter que ir nesses negócios aí de espetar, esses, sabe, acupuntura, essas coisas aí. Aí já,
Aí nessas situações, eu aprendi uma coisa: não dá espaço para os seus pensamentos, não dá espaço para racionalizar, nada, nada. Mata no peito e chuta pro gol. É assim. Ela olhou para mim antes dela falar o que você quer. Eu falei: está doendo seu braço? Tá, posso orar por você? Pode. Pode. Ela fez uma cara assim, pode. Aí ela falou: pode, eu tenho que orar. Não é? Sem pensar. Não é, tem coragem ou não? Não, faz. Aí eu orei por ela: em nome de Jesus, seja curada, amém. Aí ela, terminei, eu falei amém. Ela olhou para minha cara assustada assim e falou: você faz milagres? Eu falei: eu não, mas eu conheço quem faz. E Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus nela. E chegou os outros funcionários, e preguei para todo mundo, fui embora, tchau. Fui embora. Aí na noite estava pregando numa igreja. Aí terminei, contei esse testemunho. Chegou uma mulher no fim do culto e falou assim: ó, eu trabalho naquela loja lá. Eu cheguei logo depois que a bomba explodiu. Estava um cheiro de fumaça lá ainda. Estava todo mundo lá, todos os funcionários da Pernambucana foram lá na frente, fala desse jovem que veio de bermuda e falou de Jesus, e a moça foi curada. Aí todo mundo, eu cheguei e falei: ó, ele vai estar pregando na minha igreja, se vocês quiserem. E todo mundo falou que ia na igreja no próximo domingo. Aleluia, amém? Porque a bomba explodiu e o Espírito Santo fez a obra. Eu só apertei o gatilho. Em nome de Jesus, amém. Amém? Alguma pergunta, irmãos?